Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Então olha só, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, né? E para ser mais específico, a gente vai falar a partir de hoje, né, do capítulo 6. A gente vai falar aí, né, sobre o clima, tá? Mas para falar um pouquinho do clima, a gente precisa lembrar algumas ideias, né, ou alguns aspectos, né? O nosso planeta, ele é dividido em camadas, né? Assim como, né, a gente sempre usa essa citação, né, assim como uma cebola, né, o nosso planeta ele é formado por camadas. Essas camadas, elas tanto estão na parte mais física, digamos assim, né, que a gente vai dividir em crosta, manto e núcleo, né, quanto nas áreas, né, mais abstratas, ou seja, as camadas mais gasosas, tá? Então a gente vai encontrar essa essa ideia nessa organização, tá? E aí o que acontece, gente? Nesse princípio, né, a gente começa aí, né? Vou diminuir um pouco a minha imagem. E aí a gente vai diretamente para o texto, né? Tá aí. Perdão, gente. A gente vai diretamente para o texto, né, do assunto de vocês. Então tem aí, ó, camadas da atmosfera, né? Aí tem aí, ó, a atmosfera pode ser definida como uma camada gasosa. Então, perceba que ele já começa falando exatamente do que eu coloquei agora há pouco, né? Como o nosso planeta está dividido em camadas, assim como a cebola, nós temos várias, né? Nós temos as camadas da Terra propriamente dita, aquela mais física, digamos que haja maior contato, e as camadas gasosas. Aí tem aí, ó, os gases que compõem formam uma mistura transparente, incolor, inodora, conhecida como ar atmosférico. Então, perceba, né? Não tem cheiro, não tem cor, né? Mas elas existem e possuem características específicas, ou pelo menos têm características a partir do ponto em que elas estão estruturadas, ok? E aí ele continua aí, ó. A camada atmosférica é essencial para a vida e o funcionamento ordenado dos processos físicos e biológicos sobre a Terra, protegendo os organismos da exposição a níveis arriscados de luz ultravioleta. Contém os gases necessários para os processos vitais de respiração celular e fotossíntese, além de fornecer a água necessária para a vida. Com aproximadamente 800 km de altitude, é dividida em diversas camadas de diferentes composições e temperaturas. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a camada atmosférica, né, em resumo, né, ou em síntese, ele está dizendo que essa camada atmosférica ela é responsável pela vida do nosso planeta. O nosso planeta é o único planeta que possui vida exatamente por uma série de fatores que nós só vamos encontrar dentro do nosso sistema solar no nosso planeta. E entre esses fatores, nós temos aí a questão da camada atmosférica. Perceba que ele fala aí, chega um determinado momento que ele fala aí, protegendo do excesso de exposição, né, à luz ultravioleta. Por que ele fala sobre isso? Porque a camada atmosférica ela serve como uma forma de impedir uma barreira, né, para que esses raios ultrapassem e possam atingir a vida na Terra, né? E aí temos aqui, ó, camadas que compõem a atmosfera. E aqui nós temos, né, exatamente uma ideia das camadas pela sua altitude. Então vamos olhar aqui, ó. Então nós temos aí, ó, de baixo para cima, nós estamos a troposfera, né, que está na média de 20 quilômetros de altitude. Nós temos a estratosfera, né, atingindo aí até 50 quilômetros de altitude. Mesosfera, 80 quilômetros, né? A termosfera, 640 quilômetros. E a exosfera, né, aí 10.000 quilômetros. Ok, gente? Então, essas são as camadas e a localização dela, tá? E aí o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas camadas, tá? Então tem aqui, ó,
troposfera, né, de 0 a 20 km de altitude, aproximadamente. Aproximadamente, gente, porque não existe um número exato, existe um número aproximado, tá? E aí ele coloca, por estar em contato com a superfície da Terra, a troposfera fornece todos os elementos indispensáveis para a existência da vida no planeta. Então perceba que ele já está falando que essa camada é responsável por essa ideia da sobrevivência, né? Daquilo que é necessário para a humanidade, nós conseguimos encontrar aí na média de até 20 quilômetros de altitude. Ok? Aí tem aí, ó, é palco de praticamente todos os fenômenos meteorológicos que em conjunto caracterizam o tempo atmosférico, ou seja, chuva, vento, umidade, né? Então ele está falando dessas características aí. Perceba que ele está falando de algo que atinge diretamente a nossa vida, no nosso planeta, tá? Vamos lá para o próximo. Estratosfera, né, de 20 a 50 km de altitude. Né? Aí tem aí, ó. Na estratosfera, o ar é rarefeito. Quando ele fala rarefeito, quer dizer que é fragmentado, né? Pouco. Em quantidade, né? Ele existe em menor número. Aí tem aí fundamentalmente de ozônio, né? Ela vai ser composta, né, de ozônio, que é o gás responsável pela filtragem dos raios, tá? Então, é nessa área aí que a gente vai encontrar uma maior proteção contra os raios ultravioletas, ok, gente? Mesosfera, tem aí, ó, de 50 a 80 quilômetros, né? Aí ele vai dizer, ó, há uma substancial redução da temperatura, nela também se dá a combustão dos meteoros. Então vamos lá. Ele vai dizer aí, ó, há uma diminuição da temperatura e é a área onde a gente consegue encontrar a combustão dos meteoros. Por quê? O que acontece? Quando ele fala sobre isso, né, os meteoritos, eles estão lá no espaço e aí eles começam a adentrar nas camadas do nosso planeta. Ao adentrar nas camadas do nosso planeta, eles começam a entrar em contato com o oxigênio. Somado à gravidade, esse atrito, né, vai gerar, né, algumas fagulhas de fogo, então fazendo com que haja a combustão, né, do meteoro. Né? E por último, né, a gente tem aí os nossos últimos, né, integrantes, né? Nós temos a termosfera, de 80 a 640 quilômetros, né? Aí tá aí, ó, é uma camada altamente ionizada, né, em forma de gigantesco campo eletromagnético, possibilitando transmissão de ondas eletrônicas para a superfície da Terra. Né? Então ele está falando de uma área onde o campo eletromagnético vai nos proporcionar algumas coisas específicas. E nós temos a exosfera acima de 640 quilômetros. A exosfera é a camada mais externa da Terra e, consequentemente, a mais próxima do espaço. O ar é extremamente rarefeito, basicamente não existe. Né? Nessa camada, você não vai encontrar o oxigênio vai estar em pouca quantidade, tá? E as partículas se desprendem da gravidade do planeta. Então ele está falando que além de ser pouca, as partículas que existem ali, elas não estão interligadas, tá certo? Valeu, pessoal, vou encerrando por aqui, tá? Na nossa videoconferência a gente tira para sanar as dúvidas a respeito dos assuntos, ok? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.